Olá, meu caro amigo, estamos mais uma vez reunidos aqui para o programa Bendita Hora e creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nesse dia. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um tema muito comum. As pessoas estão vivendo um momento de crise e eu gostaria de tratar com você sobre o seguinte assunto hoje: como lidar com frustrações. Interessante é que frustração sempre acontece quando há uma expectativa. Na vida dos homens, quando eles criam uma expectativa, eles correm o risco de passar por algumas frustrações. O texto para esse dia é 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Está escrito assim: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Nessa época, nesse momento de crise, as pessoas têm tomado decisões muito precipitadas. Isso tem causado grande sofrimento. Nós estamos vivendo num momento onde muitas demissões estão acontecendo, pessoas mudando de ramo. Recentemente, nós tivemos a notícia de um empresário na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, que tinha mais de 220 funcionários. Para ser exato, ele tinha 223 funcionários. E esse homem, desesperado, porque não conseguia manter o seu negócio, já havia demitido mais de 70% das pessoas que trabalhavam com ele. Ele se sentiu tão pressionado por ver aqueles pais de famílias desesperados porque não tinham mais um salário, sentiu-se frustrado e ele cometeu um ato louco, absurdo. Esse homem chegou a tirar sua própria vida. E isso estampou várias capas de jornais no Brasil e até fora do Brasil também. Segundo seus familiares, o sentimento que ele sentia é um sentimento de frustração por não ter atendido uma expectativa que era manter aqueles funcionários. E de repente você esteja vivendo também um momento de frustração, de desespero, você talvez não saiba o que fazer, mas eu tenho uma palavra de vida para você nesse dia. Você não deve se desesperar. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Você nessa manhã, nesse dia, você precisa entender que frustração, ela se deu por vários momentos na Bíblia também. Muitos homens ficaram frustrados porque criaram uma certa expectativa e não conseguiram atingir aquilo que eles pensavam. Existe um exemplo negativo, que é o exemplo de Judas Iscariotes. Ele se sentiu tão frustrado por não ter atendido Jesus Cristo como deveria, aquela atitude de ter vendido o mestre por 30 moedas de prata, que ele decide também dar cabo na sua própria vida. E isso não é o que Deus quer para você. De repente você está assistindo essa mensagem agora, no TV Canal Livre, de repente você pensa até mesmo que já não há mais solução para você. Eu quero dizer para você que existe saída. Você não pode se desesperar, você não deve se sentir frustrado. Deus tem uma palavra de vida para você. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre os males que causam, ou os males causados pela frustração. A frustração torna as pessoas inertes, porque a palavra frustração vem do latim frustrationem, que significa deixar sem efeito. Uma pessoa, quando passa por uma frustração na vida, uma das coisas que acontece rapidamente com ela, primariamente, é tornar-se inerte. De repente você estagnou, parou, não consegue mais caminhar, simplesmente porque você se frustrou com alguém. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra de vida para você nesse dia. A mensagem é para você. Por incrível que pareça, talvez você não sabe nem por que você está assistindo esse canal. É porque Jesus te ama. E você precisa sair dessa inércia. Outro mal causado pela frustração é que a frustração pode levar o homem à tomada de decisões drásticas. Você já reparou que as pessoas em momento de crise vendem aquele carro que sonhou em comprar? Pessoas em momento de desespero, de frustração, de depressão, abrem mão da sua casa pela metade do valor. As pessoas são assim. Os momentos de frustrações levam as pessoas a tomar decisões drásticas. Interessante que um homem muito conhecido, Thomas Edison, o inventor, ele diz que talento é 1%, inspiração e transpiração 99%. Nós temos que trabalhar, nós não podemos sentir frustrados. A vida verdadeiramente prega peças em alguns de nós. Nós temos alguns acidentes, alguns percalços que passamos na vida, mas todos eles podem nos ensinar alguma coisa. O mesmo Thomas Edison diz: não é fracasso, encontrei 10.000 soluções que funcionam.
Então, de repente, as suas desventuras, as suas tristezas, as suas preocupações, as suas frustrações, mesmo que você não consiga enxergar algo de bom, alguma benesse nisso, mas existe sim uma boa lição. Um outro autor desconhecido diz: o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes é a tribulação. Então o sofrimento adestra o homem, prepara o homem para as vitórias. A terceira coisa que eu quero falar com você a respeito dos males que a frustração causa, que a frustração é um gatilho para diversos outros problemas. Se você estudar pessoas que hoje estão vivendo com depressão, com algum tipo de problema emocional, estresse emocional muito alto, você vai perceber que de repente isso desencadeou-se por uma frustração. Se você estiver nesse quadro hoje, eu quero dizer que Deus tem libertação para você. Você não pode desistir, é hora de levantar e andar. O outro mal que a frustração causa é que ela possui dupla perspectiva, negativa, de forma negativa. Você percebe, quando está frustrado, que algumas pessoas podem ter se decepcionado com elas mesmas. De repente você mesmo criou uma expectativa de fazer algo e não conseguiu fazer, e você se sente um perdedor por isso. Você precisa se levantar nessa manhã. Você precisa compreender, estamos vivendo sempre muito travados, parametrizados por uma coisa que nós chamamos de meta. Nós acordamos e sempre temos uma meta a cumprir. Isso às vezes nos causa grande estresse, nos causa frustração, porque nós temos um horário para levantar, nós temos uma agenda para cumprir, nós temos uma nota e precisamos tirar uma média naquela nota. Caso não sejamos nas medidas que o mundo nos propõe, algumas pessoas se sentem medíocres, frustrados. E não é assim que eu gostaria que você se sentisse. Então, se você estiver decepcionado com você mesmo, eu quero dizer que ainda é possível, que a palavra do Senhor nos ensina que enquanto há vida, ainda há esperança. Se você acordou hoje, é porque Deus te deu uma nova chance de ser feliz. Você não precisa viver frustrado. E o segundo tipo de decepção é com os outros. Só existe decepção quando nós criamos expectativa. A decepção, a frustração acontece quando eu acredito no outro e de repente ele não age como eu esperava que ele agisse. Então logo, eu poderia dar um conselho para cada um de vocês. Não crie expectativa em ninguém. Crie expectativa em Deus. Crie expectativa em Jesus, porque Ele nunca vai nos decepcionar. Talvez você está ouvindo essa mensagem e pensando até, não vale a pena ser cristão, porque eu fui decepcionado com os cristãos, fui decepcionado com a igreja, eu estou frustrado porque os meus próprios irmãos erraram comigo, me traíram. Mas existe alguém que não te traiu, existe alguém que não falhou com você. A igreja, embora ela seja espiritual, ela é composta por pessoas, e onde há pessoas, há frustração, decepções. Mas você precisa entender que o dono da igreja, ele nunca erra com ninguém. Jesus Cristo nunca vai te maltratar, Jesus Cristo nunca vai te decepcionar. Eu deixo aqui uma historinha simples de um amigo. Uma vez ele contou que todas as vezes que ele lia na Bíblia a respeito de Deus como Pai, ele se sentia muito frustrado, porque ele olhava para a palavra de Deus e ele olhava Deus como um pai. Pode uma mãe se esquecer do filho, eu contudo nunca te abandonarei. Ele olhava para o quadro da sua própria vida e ele se lembrava do seu pai, que era um homem muito rude. Inclusive ele conta uma experiência, ele estava em cima de uma árvore e de repente o pai dele olha para ele e fala: meu filho, pula no meu colo. Esse rapaz olha para ele: pula no meu colo, filho, o papai vai te pegar. E de repente ele pula, o pai tira os braços fora e permite que ele caia no chão. E o pai então olha para o filho e diz: sabe por que eu fiz com você, meu filho? Para você nunca confiar em ninguém, porque o homem não é confiável. E de repente, quando esse pastor, hoje ele é um pastor, ele decide por Jesus, ele aceita Jesus no seu coração, a primeira frase que Deus disse para ele é: meu filho, no meu colo você pode pular. O que significa que talvez os homens te decepcionem, mas Deus nunca vai te decepcionar. Agora eu gostaria de falar rapidamente sobre os antônimos da frustração. Se você está se sentindo frustrado, você precisa crer que há esperança para a sua vida. O apóstolo Paulo diz: não estamos desistindo, como poderíamos desistir? Trocando em miúdos, numa versão diferente, de dentro ou por dentro, onde Deus está, a casa agora é mais limpa, mais preparada. Talvez por fora você esteja desgastado, sofrido, mas o seu coração precisa ser blindado por Deus. Primeiro, você precisa entender que contentamento significa estar feliz. Você precisa entender que a sua paz, a bênção de Deus na sua vida, não vem das coisas que você tem.
A paz, a bênção, a graça de Deus na sua vida não vem daquilo que você conquistou, pelo contrário, a fonte da bênção é o próprio Deus. Você precisa compreender isso. Quando Jesus Cristo, ele olhava para os seus discípulos e iria saudá-los, ele dizia Shalom. Ele não dizia apenas paz, ele não dizia tranquilidade, ele dizia Shalom. E quando nós pegamos a palavra Shalom, nós vamos perceber que ela fala de uma paz que não tem como entendermos. É uma paz acima do entendimento, é uma paz sobrenatural. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, paz no meio da guerra, paz no meio do momento complexo, paz ainda que você esteja frustrado, paz independente da situação que você esteja vivendo na sua vida. O Senhor, Ele está dizendo para você hoje Shalom, independente do momento que você vive. Também, um dos antônimos da frustração é paz e regozijo. Jesus Cristo era extremamente bem-humorado. Jesus, quando chegava perto de uma pessoa que estava sofrendo, ele tinha uma frase épica, ele dizia: tem de bom ânimo. Trocando para os dias de hoje, mudando um pouquinho a versão, ele dizia: fique animado. Interessante que Jesus chegava perto de um coxo e dizia: fique animado. Chegava perto de alguém que estava possesso de demônios, fica animado. Chegava perto do endividado e dizia: fica animado. Chegava perto de uma mulher com um fluxo de sangue, com hemorragia, e dizia: fica animado. E a palavra de Deus para você também é essa. Você que está frustrado, Jesus está dizendo para você: fique animado. Quando Jesus dizia isso, sempre essa frase antecedia um milagre. Sempre Deus queria desenvolver algo na vida daquele que estava sofrendo. Então para você hoje não é diferente. O Senhor está dizendo: tem de bom ânimo, fique animado. Jesus fará alguma coisa para você. Você precisa ter prazer no meio da guerra, porque Jesus está contigo, Ele não te abandonou. Uma das promessas que eu mais gosto na Bíblia é exatamente aquela. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que significa isso? Se você levantou e você teve uma boa noite, Jesus é contigo. Se você levantou e teve a pior notícia da sua vida, Jesus é contigo da mesma maneira. Se você levantou e morreu alguém da sua família, Jesus continua contigo. Se você levantou agora e cometeu um pecado, Jesus é contigo, Ele não te abandona, Ele é fiel. Por último, não menos importante, o último antônimo da frustração é entusiasmo. E essa palavra, quando você vai estudar o radical dessa palavra, você vai descobrir que a palavra entusiasmo significa Deus dentro. E o que eu desejo para você hoje é que você não esteja frustrado, mas que você esteja entusiasmado, que Deus esteja dentro de você. Talvez você está vivendo um momento de frustração porque você não abre o seu coração. A palavra do Senhor diz que o coração tem a fechadura só pelo lado de dentro. Observe o texto que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você precisa abrir seu coração. A tranca é para o lado de dentro. Talvez você está se sentindo frustrado, mas você não tenha aberto o seu coração para Deus. Quando você abrir o seu coração para Deus, você ficará entusiasmado. Deus dentro de você. Eu desejo a você toda sorte de bênção. Eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele te abençoe imensamente. Se você frustrou-se com as pessoas, com as situações, eu quero dizer no nome de Jesus Cristo: ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Finalmente, eu deixo aqui alguns conselhos para evitar frustrações com homens. Primeiro, conheça a palavra de Deus. O homem que conhece a palavra de Deus, ele entende muito melhor o sofrimento da vida. Segundo, esteja disposto a substituir pessoas. As pessoas nos decepcionarão mesmo. Existem pessoas que se frustraram com alguém e não querem mais ser amigos de ninguém. Existem pessoas que frustraram com um namorado e de repente não querem namorar com mais ninguém, querem ficar o resto da vida sozinhos. Eu te dou essa palavra nesse dia. Que você verdadeiramente esteja disposto a fazer novos laços de amizade. Hoje no mundo nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas. Então se alguém te decepcionou, você tem quase 7 bilhões de pessoas que ainda podem causar na sua vida uma experiência muito positiva. Terceiro, prove os homens através do tempo e do companheirismo. Não diga que você é amigo de alguém da noite para o dia. Observe se essa pessoa está perto de você mesmo porque te ama, porque quer o seu bem. Quarto, ore para que Deus revele o coração das pessoas para você. Existem muitas pessoas que nos abraçam, mas os seus corações estão distantes de nós. Peça a Deus: Senhor, me mostra esse coração. E você vai perceber que existem pessoas muito melhores do que você imagina. Existem pessoas que te amam muito mais que você imagina. Por último, não menos importante, nunca eleja uma única pessoa para amar.
Ame várias pessoas, porque a palavra diz assim: na alegria ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa produzir frutos, que ela seja como uma água que jorra no seu coração e que através de você outras pessoas também possam ser abençoadas. Fique agora com uma oração que nós faremos pela sua vida, uma oração abençoada, pedindo a Deus que te livre de todo mal e lhe dê muita força. Deus te abençoe em nome de Jesus.